essas bases monetárias aumentadas nos últimos 12 meses, 15 meses, mundo afora, qual é a sua percepção com relação à moeda, das moedas fiduciárias? E vou além. Por que o Bitcoin caiu hoje? São duas perguntas, na verdade, que foram aí, né? A primeira é o seguinte: foram trilhões de dólares injetados na economia nesses últimos 12 meses e, bom, isso para qualquer austríaco é falsificação, né? E aumentou a base monetária? O que acontece com o valor do dinheiro frente às coisas? Bom, a gente perde o poder de compra, né? A população acaba sofrendo aí demais com pobreza, com falta de autonomia, etc, né? Então, quando se fala do lastro do Bitcoin, pergunta o lastro do dólar para ter esse aumento aí de trilhões em apenas 12 meses. Está lastrado em quê? Né? Então, essa é a primeira questão. Eu até e sobre o preço isso do... Hoje eu estava discutindo nessa historinha que eu contei, e aí eu até achei interessante, porque as pessoas têm uma visão diferente do que é o lastro, né? Isso talvez seja até... Me fala a sua visão. Tem gente que diz que o lastro é algo que dá valor para aquilo, mas eu já vi gente falando que o lastro é algo, seria assim uma espécie de um mecanismo, uma ferramenta para que aquela moeda não se inflacionasse infinitamente, né? Qual que é a sua visão assim, a respeito do que é o lastro? O lastro é aquilo que dá o fundamento para um ativo, no caso assim do dinheiro, né? O dinheiro também é um ativo. Então, o que dá o fundamento é o que dá a sustentação justamente para que a gente tenha uma racionalidade econômica. Então, o lastro, por exemplo, do dinheiro, se está em ouro, a gente sabe que vai ter um princípio de escassez ali. Coisa que não existe hoje na moeda estatal. Por isso que eu falei. De onde vem esses trilhões? No final das contas, talvez uma seja complementar à outra, então, né? Porque você tem uma reversibilidade ali, você tem alguma coisa por trás dando valor, mas com o propósito de não deixar aquilo inflacionar infinitamente, né? Com o propósito de evitar a falsificação, né? Exatamente. E de evitar então, a gente pode, abusos, né? Nesse caso, a gente pode dizer que o Bitcoin tem um lastro matemático. Sim, exato. A própria... Assim, o Bitcoin ele tem um princípio de escassez que as moedas fiduciárias não têm. Então, nesse sentido, o Bitcoin possui um lastro muito maior do que o dólar, ou o euro, ou qualquer moeda estatal. Então, em última instância, a gente pode até dizer que o Bitcoin tem mais valor, efetivamente, né? Ele tem mais, como que se diz assim, fundamento do que uma moeda estatal. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Ele é mais confiável. Tem uma pergunta aqui muito interessante do economista para iniciantes. Ele diz assim, alguns economistas da própria escola austríaca, como por exemplo Peter Schiff, criticam o Bitcoin. Peter critica porque defende o ouro como uma moeda muito mais confiável. Você acredita que essa briga, ouro versus Bitcoin, tem algum sentido ou elas podem coexistir? Bom, antes de responder essa, eu vou responder a sua, Rodrigo, porque você tinha falado sobre o preço do Bitcoin. Né? Bom, o Bitcoin, logicamente, ele tem o seu aspecto especulativo, como qualquer moeda, né? Você tem 3 demandas básicas pelo dinheiro, tá? E essas demandas aí são por promoção, por especulação e por transação. Então, logicamente, o Bitcoin tem o seu lado especulativo normal, o dólar também, né? E aí teve aí umas palhaçadas do Elon Musk. Então, isso aí acaba influenciando o mercado, né? Quando a gente tem um grande player como ele dando opinião sobre qualquer coisa, o mercado se movimenta. E sobre acredito que foi o Gabriel cadê? Economia para Iniciantes, aqui, né, do Peter Schiff. Gabriel. Cara, eu acredito que, assim, essa discussão, ela é boa se a gente for entrar no assunto com honestidade e sem paixões ideológicas, né? Eu acho que isso é muito legal dentro da escola austríaca, porque nem todo mundo concorda
100% com tudo, né? Você tem espaço para aqueles que são mais entusiastas das criptos e aqueles que são mais entusiastas dos metais, do ouro. Então, eu acho que, assim, é uma discussão e que tende a trazer bons resultados, um entendimento melhor sobre esse fenômeno, né? Que é um fenômeno novo. Se a gente parar para pensar, visão, qual que é? Bitcoin surge em 2008, né? Cara, a minha visão é o seguinte, tem os dois, né? Assim, se você está querendo se proteger, né, tem os dois. Você não precisa abraçar o Bitcoin e rejeitar totalmente o ouro, né, e vice-versa. Tá? Eu acredito que o ouro, infelizmente, como padrão, eu acho que ele não vai voltar. Acho muito improvável. Eu acho que a direção para o futuro é as criptos, ainda que, infelizmente, eu acho que ter cripto estatal. Mas eu acredito que é uma discussão boa. E eu respeito a visão do Peter Schiff, claro. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.